Boa tarde e a paz do Senhor para os meus amados irmãos, né? Mas nesta tarde para a noite, né? Que já passou das 17 horas, dia 30 de outubro, né? O mês, bem dizer, já foi embora, de 2022. Que Deus possa abençoar meus amados irmãos, que os irmãos possam dar um toquezinho aí tocar aí no sininho e apertar o botãozinho gostei, para a glória do nome de Jesus. Quero dizer para os irmãos que nesse momento eu quero deixar uma mensagem, louvado seja Deus, lá no livro de Louvado seja Deus, né? No livro de Lucas, capítulo 7, né? Que quando Jesus, aleluia, cura o servo do centurião. Louvado seja Deus, né? Então nós percebemos que a trajetória de Jesus foi uma trajetória árdua, né? Passava por vários locais, pregando o evangelho do reino, anunciando, né? Louvado seja Deus, né? A salvação. E nós percebemos que o Senhor caminhou em vários locais, né? Anunciando esta palavra. Aleluia, graças a Deus por isso, né? Que possamos nós hoje, irmãos, ter, né, a responsabilidade que o Senhor Jesus ele tinha com a palavra, né, com o Pai. Porque infelizmente, né, muitos de nós não temos responsabilidade com a palavra, não temos responsabilidade com o Pai, que é o nosso Deus, né, e não colocamos em prática, né, a tua obra. E eu me admiro muito assim do ministério do Senhor Jesus Cristo, que ele, louvado seja Deus, né, colocou em prática, né, a obra que o Pai tinha determinado para com a vida deles. E hoje nós vemos muitos irmãos pregando, fazendo campanha em igrejas, né, não sai do lugar, né, está somente naquele local, mas não corre as cidades, as aldeias, aquele que pode, né, alguns países, né, como a África, aquele continente, né, que a África é um continente, muitos que podem ir e têm a chamada para estar em outros países ou em outros estados, né, não procura colocar esta obra em prática. Nós vemos que Jesus ele andava aldeia em aldeia, né, não tinha aquelas condições que hoje nós temos, né? Quando Jesus não andava a pé, a única vez que eu vi Jesus entrar numa cidade foi montado no jumento. A maioria da caminhada de Jesus era dentro de embarcação, né? E hoje nós temos tudo isso na mão e não procuramos fazer e nem realizar, né, esta obra extraordinária, esta obra imperativa que o Senhor ortogou para com a minha e a tua vida. Então, irmão, nós vemos aí os irmãos aí, muitos, né, rodando no mesmo lugar, rodando. E outra coisa também, não prega, né, a palavra do Senhor da forma que Deus tem mandado, né? Muitos estão pregando inovação, estão pregando pode tudo, né? Estão pregando festa, mas a palavra que é genuína, pura, que convence o homem do pecado, né, do juízo e da justiça, muitos de nós não têm feito, não têm pregado. Não são todos, mas estão aí, né? Aleluia.
louvado seja Deus, atrás de, né, fundos, né, materialmente. Mas não tem, né, aquela vocação de ir buscar aquelas vidas que estão em trevas, que estão verdadeiramente num tráfico de droga, no prostíbulo, dentro de um bar, dentro de um espiritismo. Não tem, né? Você vê muitos aí, não tem, né? Estão aí, né? Eu não sou contra, né? Pregando em igreja que tem aparência. Quando é uma igreja humilde também, muitos de nós não querendo pregar. Alguns até perguntam, vem cá, a igreja ela enche, né? Quer dizer, o Senhor chamou para nós pregar, seja um, ou seja dois, ou seja três, né? Mas para que nós iremos pregar a tua palavra. E o Senhor Jesus, ele deu um grande exemplo, né, pregando a palavra, seja para um, para dois, para três. E aonde o Pai enviava ele, ele ia, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele fez tudo isso como homem, né, pregando o evangelho do reino, recebendo palavras de escárnio, né, louvado seja Deus, mas ele não olhou para nada disso. Ele procurou fazer e realizar a obra de Deus. Então isso, irmão, serve para mim primeiro, serve para você que está do outro lado, que vai ouvir, né, essa mensagem, louvado seja Deus, sobre a caminhada de Jesus Cristo na terra, como ele entrou em Cafarnaum, né? Ele curou, louvado seja Deus, aquele homem. Jesus foi convidado para uma festa, né? E ele entrou às portas formosas, onde jazia enfermos, como aquele homem que estava há 38 anos enfermos, né? Com a enfermidade. E quando a água era movida, o primeiro que descia era curado. Mas o próprio Senhor foi ali, né? Porque ele contemplou, né, o desejo daquele homem de ser curado e de adorar a Deus. Quer dizer, muitos de nós não querem ir num asilo, numa casa de recuperação, no hospital, debaixo de uma marquise. Muitos de nós não querem fazer isso não, irmão. Muitos de nós estão procurando aí parência. É verdade. Estão procurando aí parência para quem possa pregar, para que ele possa ter o retorno, né? Então, irmãos, esses irmãos, essas pessoas que faz isso dessa forma, estão colocando a tua vida em risco. É a realidade, né? Estão colocando a vida, a salvação em risco. Porque tudo aqui passa, tudo aqui acaba, nada aqui é para sempre. Eu estou aqui como um mordomo do Senhor. Estou aqui para ter zelo, né, pelaquilo que o Senhor me concedeu, né? Se eu tenho uma casa própria, é para me ter zelo, não para me apegar. Se eu tenho um apartamento, uma mansão, não é meu, mas é para me tomar conta, ter zelo pelaquilo. Se eu tenho um automóvel, é para me ter zelo, né? Porque a gente parte e não leva nada disso, fica tudo aí, né? Então, aqueles que estão pegados nessas coisas, né, estão presos, né, ali nas coisas deste mundo. E como a Bíblia diz, para que nós, né, rejeitarmos o mundo, né, lavado essas coisas deste mundo. Estamos aqui, estamos zelando, temos zelo. Estou aqui, ó, no meu quintal, aqui na minha casa, né. Eu tenho zelo pela minha casa aqui, né, mas eu não estou pegado em casa, né, louvado seja Deus, porque a gente sai daqui dessa terra, né, com a mão nu, né, se não tiver ninguém, até para fazer o sepultamento, vê um bicho e come o corpo. Irmãos, é verdade. Então nós vemos que o Senhor, ele cumpriu o mandamento do Pai. E quantos de nós não tem cumprido? Quantos de nós não temos colocado em prática o mandamento que Deus determinou para mim e determinou para você? São muitos, não é pouco não.
né? Então Jesus, ele curou aquele homem, né? Porque aquele homem estava o quê? Jazendo ali. Era vários, mas Jesus chegou aquele homem que estava ali 38 anos, né? Enfermo, né? Louvado seja Deus. Você está o quê? Está enfermo? Está passando por alguma dificuldade? Clama ao Senhor, que Ele vai cuidar e vai sarar e vai te dar vitória para você ir fazer o mesmo. Então nós vemos que Jesus entrou em vários locais, né, pregava para um, para dois. Jesus atravessou ali aquela província em Gadara, né, e realizou uma grande obra ali. Um homem que estava oprimido, né, com legiões de demônio, gadareno. E Jesus foi lá, né, e repreendeu aquele demônio sobre a vida daquele homem, né? E aquele homem até queria seguir Jesus. Jesus mandou ele para a cidade e mostrar para os seus, né, a bondade de Deus. Louvado seja Deus. E aquele homem foi ali um missionário, por excelência, pregou para aquela cidade, né? E outros locais que Jesus foi, né? Jesus, ele, né, na casa da sogra de Pedro, que jazia com febre, e Jesus também curou, né? Então nós temos, irmão, que colocar em prática a obra, né? Pregar. Isaías 61, né, diz, né, aleluia, que o Senhor, né, Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para, olha aí, ó, pregar as boas novas aos mansos, aos quebrantados e os contritos de espírito, né? Então nós temos que procurarmos, né, realizar, fazer aquilo que Deus tem proposto no meu coração. Hoje fui votar, né, cumpri o meu papel de cidadão, né, eu estava conversando com o irmão dentro do carro dele que me levou, né, o meu desejo que eu tenho no meu coração de realizar uma grande obra no norte, né, no Maranhão, acho que é norte, né, no norte, no Maranhão, que eu vi uma vez uma reportagem, tanta gente, irmão, que não tinha nem o que comer, nem as crianças tinham leite para tomar. Quando eu vi aquilo, meu coração derrete até hoje. E se Deus, irmão, Ele me conceder as condições, com certeza eu irei neste lugar, né, e colocar essa obra em prática. Quer dizer, arde no meu coração esse desejo. Então, irmãos, assim era o Senhor Jesus. Ele tinha compaixão, né, tanto que Ele teve compaixão da multidão. Quando Ele ali, né, aleluia, louvado seja Deus, né, aleluia, aquela multidão, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né, Ele com 5 pães teve compaixão daquela multidão e multiplicou os 5 pães, né, e 3, né, e 2 peixinhos, né, aleluia. Então Ele tinha compaixão. E hoje, irmão, nós servos de Deus, muito no lugar de ter compaixão, muitos até dizem, essa pessoa tem que morrer mesmo. Deus me livre, irmão, né? Tá faltando alguma coisa nesses irmãos que pensam dessa forma. Tem que morrer mesmo, tem crente aí assim, irmão. É verdade, né? Louvado seja Deus. Então nós percebemos que nós precisamos verdadeiramente ter uma mudança a cada momento, de dentro para fora. Louvado seja Deus. Então o Senhor, Ele, louvado seja Deus, realizava prodígios e maravilhas. Quando entrou na casa da sogra de Pedro, ela jazia com a febre, né? E o Senhor rogaram, louvado seja Deus, a favor, né, da sogra de Pedro. E o Senhor foi lá e curou ela, como os demais. Louvado seja Deus, né? Aleluia, Lázaro, né? Louvado seja Deus. No livro de João, capítulo 11, tinha morrido. Louvado seja Deus. E nós percebemos que o Senhor chorou, né? Porque Ele amava Lázaro. Louvado seja Deus.
E ali, o que houve? Louvado seja Deus, o Senhor mandou tirar a pedra. Qual é a tua dúvida? Né? Qual é a tua dúvida? Então o Senhor, louvado seja Deus, ressuscitou Lázaro. Ó, compaixão, irmão, compaixão, que muitos está faltando em muitos de nós hoje. Como também a filha de Jairo. Jairo se prostrou diante do Senhor. O judeu não se prostra diante de ninguém não, irmãos. Né? Mas ele reconheceu, né? E convidou o Senhor para entrar na tua casa. E falaram o quê? Falaram, Jairo, não incomode mais o mestre, que a tua filha morreu, está morta. Né? Jairo se entristeceu, eu creio. Mas o Senhor disse o que para ele? Através da confiança dele, a fé dele diante do Senhor. Jairo, crer somente. E Jesus, né, entrou na casa de Jairo, com teus 3, acho que foram os 3 discípulos, e o pai, a mãe, e, louvado seja Deus, ressuscitou Tabita Cumi. Louvado seja Deus, né? Aqueles que estão lá fora até riram, né? Quando Jesus diz que a menina dormia. Irmão, para o nosso Deus nada é impossível. Para Deus não tem nada que Ele não pode realizar. Ele é Deus. Ó, irmão, Ele é Deus, Ele é Senhor. No livro de Salmo 124, de número 24, diz o quê? Do Senhor é a terra e toda a tua plenitude, o mundo e sobre aquele que nele habita. Tá vendo? Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele criou tudo. Tudo é Ele, irmão. Né? A glória é para Ele, a honra é para Ele, o poder pertence a Ele. Mas ninguém. Tem ninguém não, irmão. Como muitos aí estão adorando aí, Deus de pau, Deus de madeira, Deus de ouro, né? Estão enganados. Louvado seja Deus, né? Estão carimbando o passaporte, muitos, por inferno. Essa é a realidade. Então, por isso que eu e você temos que ir e falar para eles, né? Aleluia, a atitude que eles estão tomando, adorando deuses estranhos, né? Eles estão carimbando o passaporte para as trevas, para o inferno. Então cabe eu e você. Então Jesus, ele procurou fazer esse papel, né? Aleluia, como disse, né? Arrependei que é chegado o reino de Deus. Então cabe a nós. E muitos não têm feito, muitos estão aí atrás de fundo, atrás de campanha, de envelope, disso, daquilo. Irmão, pregai, a Bíblia diz, né? Aleluia, pregai no tempo e fora do tempo. Louvado seja Deus, não pregue por causa de ouro nem de prata, não. Porque Deus conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe tudo aquilo que eu e você precisamos. A Bíblia diz, claro, que o obreiro é digno do teu salário. Mas não cabe eu nem você, né, estipular preço, como muitos têm feito aí, para pregar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? De graça recebeste e de graça deste. E muitos não têm feito isso, né? Quer estar em hotel de 5 estrelas, cobrando aí o olho da cara para pregar a palavra. Pregar a palavra, né, que ela é dada genuinamente de graça para todos. Louvado seja Deus, né? Então nós vemos que o Senhor, ele, louvado seja Deus, ele curou o servo do centurião, para me fechar, o centurião de Cafarnaum, né? Louvado seja Deus que convidou Jesus para curar. Olha o amor desse homem. Vamos lá. O amor de um, né, oficial romano. Aleluia, que não servia a Deus, mas creu nas maravilhas que o Senhor vinha realizando naquela época. E muitos de nós hoje vemos o milagre. Por quê? Nós vemos o milagre porque eu, particularmente, sou um verdadeiro milagre na mão de Deus, né? E fora as outras coisas que Ele tem feito, né? E não creio, né? Muitos, né? Será? Aí já perdeu a benção, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? Mas aquele homem creu e enviou os anciãos dos judeus ao Senhor, convidando para que fosse na casa dele. Por quê? Jesus veio primeiro, né, para o povo de Israel, né? Ele veio para o povo judeu, né? Tanto que quando eles não receberam, Jesus saiu a pregar aos gentios. Jesus saiu e enviou, né, muitos, né, que
aleluia, para pregar, como hoje nós estamos aqui. Então nós percebemos que, louvado seja Deus, depois ele foi o que enviou, quando Jesus estava próximo, ele enviou teus amigos e reconhecendo, se humilhou mais e mais. Senhor, não sou digno que entra debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra que o meu criado sarará. Olha aí a fé desse homem. Agradou tanto o Senhor nosso Deus, né? Um homem romano, um homem ímpio, né? E Jesus disse, né, para aquela multidão que seguia ele, né? Olhou para aquela multidão e disse, né, uma palavra. Nem em Israel tem achado tanta fé. Por que Jesus falou isso? Porque muitos de nós, né, somos o quê? Né, duvidosos, né? O Senhor fala conosco, nós será? Quando vai ser isso? Né? A Bíblia diz no Salmo 40 o quê? Esperei, né? É Salmo 40? Não é Salmo 40 não, é outro Salmo, né? Com paciência no Senhor, inclinou o teu ouvido e ouviu o meu clamor. É Salmo 40 mesmo, né? Quer dizer, esperei, porque o tempo é dele, é de Deus, não é meu, não é seu. Então ele sabe a hora que vai determinar a bênção para com a tua vida e para com a minha vida. O meu papel é o quê? Esperar, orar, buscar, trabalhar, colocar em prática a obra do Senhor. Porque o Senhor repreendeu aquele povo e disse, como está nos repreendendo hoje, nem Israel tinha achado tanta fé. Quer dizer, é mais fácil o ímpio lá fora ter mais fé no Senhor do que muitos de nós. Que a Bíblia diz que, né, as trevas são prudentes, são mais prudentes do que aquele que está na luz, mas que Deus possa nos livrar desse mal. Quer dizer, então, o que aconteceu? Na mesma hora, o servo do centurião foi curado, foi restaurado. Então, irmão, vamos, né, praticar a obra de Deus, vamos, né, sair e pregar a obra, a palavra de Deus, sem interesse, né, sem desejo em nada de ninguém. Porque Deus conhece a minha e a tua necessidade e eu tenho convicção e certeza que Ele irá suprir toda a minha e a tua necessidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, rique abundantemente. Vamos ficar com essa palavra. A palavra oficial está no livro de Lucas, capítulo 7, né? Mas Deus me levou, né, em outras partes da palavra de Deus, da Bíblia, né? Louvado seja Deus. Neste dia de hoje, né, que é domingo, primeiro dia da semana, que já se aproxima das 18 horas, né, do dia 30 do mês de outubro de 2022. Que Deus abençoe os irmãos, não esqueça de tocar aí no sininho, né, e apertar o botãozinho gostei. A paz do Senhor Jesus para todos meus amados irmãos. Amém.